Olá! Agora boa Dani, tarde. Boa tarde, boa tarde. Oi, Bia. olá, olá, bem-vindas, quem está entrando. Maíma, Adila, Virgínia, Andréia querida, daqui a pouco está aqui com a gente, né, Andréia? Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui como Alumiar. É a nossa segunda live como Instituto. A gente está super feliz com esse encontro, em poder compartilhar tudo isso com vocês. E o tema de hoje é bom, né, Bia? Delícia, né? Tema que a gente adora. A Andrea está Sim. entrando, eu acho que a gente começou de novo pontualmente às 13h13, que nem semana passada. Semana passada a gente entrou às 13h13 em pleno Dia das Bruxas, né? E aí agora, mais uma vez, eu acho que esse número vai ter que se tornar o nosso número oficial de live. Eu acho que já se tornou, a gente abriu o Instagram dia 3, sexta 13, né? Pois Andréia, é. está conseguindo acessar o convite? Eu te chamei e aceitei o seu pedido. Convidei de novo, vamos ver. Que legal. Bom, enquanto a Andrea está entrando, só para anunciar aqui que o pessoal que está chegando, se por acaso alguém ainda não viu, né, nos disparos que a gente fez ali pelos stories, o nosso tema de hoje é sexualidade bioenergética, né? Que é um grande tema, ele é um tema imenso, né, Bia? A gente estava agora conversando, alinhando, e a gente falou, meu Deus, mas esse tema é muito grande, tem muita coisa, Como mas vamos daí fazer como fazer uma live rápida sobre isso, né? Desafio. é um grande desafio. E aí a gente separou assim como tópico, né? Um primeiro disparo, uma primeira pergunta, né? Para a partir disso a gente conseguir desenvolver essa conversa. A Andrea pediu para ser convidada, Bia. Tô Tô convidando Como é que ela. vocês estão? Ah, Cheguei. ó, Pronto. entrou! Olá! Olá. Olá! Cadê? Não vejo a Andréia. Você vê? Pois é, eu também não estou vendo a Andrea, mas eu estou abrindo aqui pelo notebook só para a gente. Mas É... ela tá aqui. Eu, Você está vendo a gente normal, oi, Andrea? oi? Você está Você vendo vê a bem a gente? gente? Eu vejo vocês. Ah, que ótimo. Estou aqui tentando puxar o assunto a nossa página pelo Instagram aqui também no computador, tá? Vitor, bem-vindo. Ana, Alessandra, Dom, Kátia, querida, que estava perguntando informações, né, sobre o curso de bioenergética. Bem-vinda. Neia, o pessoal está chegando. Bom, eu acho que para a gente começar essa conversa, né, Andréia, o que você acha de trazer já como disparo a primeira pergunta? Eu acho que antes da gente começar, na verdade, como eu e a Bia, a gente não está visualizando aqui a Andréia, eu acho importante a gente perguntar para vocês. Vocês estão vendo nós três ou estão só duas na tela com vocês? É uma pergunta importante antes da gente seguir. Sim. Você não está conseguindo acessar, Dani, pelo computador? Não está aparecendo para mim o alumiar, mas agora eu estou indo atrás. Hum. Ao vivo. Ó, a, a Ana Lu Andrade. Andrade. Ah, Importante. tá vendo as três. Eu tô Tá vendo vendo as Obrigada, três, né? Luana. Ok. Bom, vou deixar aqui. Agora eu consegui colocar o nosso vídeo, consegui deixar no mudo. Então vamos lá, gente. Agora vai. Então, André, eu estava sugerindo da gente trazer essa primeira pergunta, né? Que a gente separou para hoje. Sim, vamos lá. Pergunta é o seguinte: como você, terapeuta, inclui o corpo e os temas sobre sexualidade no seu trabalho, na sua clínica?
né? Então, isso para todos os terapeutas, os psicólogos, os analistas, né? Uma pergunta para a gente refletir a partir disso. Então, em primeiro lugar, como você inclui o corpo na sua clínica? Como você inclui o corpo no seu atendimento? E aí a gente está fazendo ainda um plus nessa pergunta, né? E aí o corpo e os temas sobre sexualidade no seu trabalho como terapeuta. Então essa é a pergunta que a gente quer um pouco falar aqui para vocês hoje. Na próxima terça-feira tem mais uma live, a gente faz mais uma pergunta. Na quarta-feira, dia 15, acho que todo mundo já está sabendo também, a gente vai colocar mais informações depois dessa live, que a gente vai ter o nosso primeiro encontro, que vai ser presencial em Campinas, na quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado, a partir das 10 da manhã, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, a gente vai estar em grupo, podendo olhar para os corpos, fazer movimento com os corpos, trazendo um pouco de teoria, né? E sobre esse tema da sexualidade. Então, vamos lá. Como você inclui o corpo e os temas sobre sexualidade no seu trabalho, na sua clínica? Eu acho interessante a gente começar a perguntar, pessoal que está aqui com a gente agora, vocês incluem o corpo na terapia? Quem inclui o corpo na terapia? Quem olha para o corpo no processo terapêutico? Quem trabalha direto com o corpo no processo terapêutico? Manda para a gente um coraçãozinho. E o pessoal que já trabalha e já tem uma leitura sobre o eixo da sexualidade, inclui também essa perspectiva da sexualidade, manda um foguinho para a gente poder aí acompanhar e isso vai ajudando a gente também a delimitar esse diálogo com vocês e poder aprofundar também essa conversa com vocês, né? Boa, boa. Porque para a gente é tão fundamental, né? Mas nem todo mundo tem o olhar e nem todo mundo já inclui no trabalho terapêutico, né? No corpo e a sexualidade. Ó, ganhamos um coração. Uhum. E aí, como é importante, como a gente aprende a fazer essa leitura, né, na psicorporal, de como a pessoa já, a hora que ela entra no consultório, você já está olhando para o corpo, já está olhando para a carga, né, para a capacidade de carga daquele corpo, de sustentação, e aí você já começa a sacar como pode ser que aquele corpo viva a sua sexualidade, né? Eu acho interessante, às vezes, quando eu pergunto para as pessoas, né, sobre a sexualidade delas, sobre a vida sexual e tal. E às vezes a pessoa fala que tá tudo bem, que, né, tá tudo legal. E você olha para aquele corpo e você fala, será? Será mesmo, né, que esse corpo tem uma capacidade de carga e descarga com fluxo, né? Tem essa capacidade de potência orgástica que o Reich falava lá atrás, que é tão importante, né? Então, a gente vai aprendendo não só ouvir. Se tá mesmo prazeroso, se tá satisfatório, ou se a questão da relação com o próprio corpo, com a própria libido, tá um pouco mais opaca, tá um pouco mais apagada. Não só no desejo, porque às vezes tem gente que mantém uma frequência sexual relativamente constante, e essas pessoas falam que tá tudo bem. Mas assim, é o quanto que nessa frequência para você tem sido um momento de recarregar, de descarregar primeiro, né? De ter prazer, de ter alegria, de ter ou não encontros, né? Da gente pensar um pouco como é que é esse eixo, porque esse eixo, a gente vai conversar isso aqui, tem uma função em si, né, do próprio prazer, mas tem também algumas outras funções que a gente quer trazer para quem é terapeuta, nesses eixos, né, do porquê que isso é importante, o que conta é essa, né, que sacada é essa que a gente está tendo quando a gente está perguntando isso, sobre, às vezes, alguns aspectos da vida do nosso paciente que ele não está contando diretamente, até porque, às vezes, não dá mesmo para contar diretamente, às vezes a gente não tem consciência, né, mas que vai dando para a gente ali pistas, caminhos, que estão sempre muito conectados ao que a gente está vendo no corpo
e ouvindo através da narrativa. Então, tudo isso está muito vivo, né? Para quem é terapeuta, dentro do setting terapêutico. Sim. Inclusive, a gente observa no corpo algumas dores que ainda não foram faladas, algumas memórias que estão ali com rigidez, com tensão, que ainda, né, quando chega no setting terapêutico, assim, no início, isso é possível observar, se a gente tiver essa possibilidade de ter aprendido sobre isso num curso, né? E às vezes é melhor que a gente olhe para o corpo do que isso já de cara seja trazido como história, essas dores, porque também é muito importante a gente tomar todo o cuidado possível para que não haja uma retraumatização no caso das histórias humanas em que aconteceram, né, dores profundas ali, traumas em relação a isso. Então, esse cuidado de poder saber o que a gente está vendo, poder saber como que o corpo está contando isso, como que vai ser a forma como eu vou me colocar ali naquele setting para poder receber ou não essa história, em que momento é importante essa história chegar ou não, né? Como o que faz a partir do momento que essa história chega. Então, todos esses cuidados fazem parte dessa pergunta, né? Todo cuidado para não ser invasivo também, né? Às vezes não é o caso nem de perguntar e de tem um tempo para isso, né? Tem todo um processo para isso, né? Eu comecei falando de perguntar, mas nem são todas as pessoas que eu atendo, nem para todas eu pergunto, né? E claro que não em todos os momentos também. Mas eu quis comentar para falar dessa diferença, às vezes, que aparece, né, da percepção da pessoa, que é como ela está se sentindo ali, né, e se percebendo na sua vida, na sua sexualidade, e daquilo que a gente vê. E aí, como é importante a gente ir chegando nesse encontro, né, do que é experienciado e do que acontece de fato, como que aquilo é experienciado pela pessoa, a partir do que ela viveu até então, dos parâmetros que ela foi construindo para ela e o que tem além daquilo, né, que pode ser explorado também. E tudo isso a gente vai aprendendo a perceber e sentir pelo corpo. É. E eu acho que tem uma questão aqui que é interessante também para a gente já colocar como parâmetro, né? Quem já estudou um pouco de psicanálise, quem já teve uma aproximação ali com Freud, quem aqui já está mais íntimo na nossa área, já conversou mais com a psicologia corporal, com a psicanálise propriamente, do William Reich, com o Lowen, que é quem a gente está trazendo hoje aqui, a gente vê que esse debate da sexualidade, ele está muito ligado a essa quantidade de conexão que a gente tem com a nossa própria vida, com a nossa alegria, com a nossa expressividade. Não é que a gente tem que estar alegre, saltitante, cheio de tesão. Não, não é isso. Mas é o quanto que a nossa energia está, de fato, disponível para a gente ter recursos ali de escolha, autonomia, aquilo que eu desejo, aquilo que eu não quero, né? Como que a gente vai pensando tudo isso? Está muito ligado a esse eixo da sexualidade, né? E uma coisa que é importante, o nosso paciente ele vai chegar no nosso consultório por muitos motivos. Vai ter gente que vai estar falando que quer fazer um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, para descobrir o que quer mais, no sentido daquilo que realmente se conecta no trabalho, nas relações. E a gente vai ver que por trás desses outros temas, a gente vai ali estar tendo um fio condutor a respeito dessa energia vital, a respeito desse tema todo que aqui a gente está abordando como sexualidade. Até que chega um momento do processo terapêutico, isso acaba acontecendo de uma maneira natural, né? Em que alguns temas referentes à própria sexualidade, pode ser que esses temas cheguem ali diretamente para a gente, pode ser que seja necessário a gente fazer algumas perguntas, né? E a Investigar. partir disso, a gente trabalhar já com esse grau, talvez um pouco mais maduro, um pouco mais, né? A gente fala muito de coraças musculares, né? Mas um pouco mais adulto do olhar para
si, para a própria pelve, para o próprio corpo, para os próprios desejos, né? Então a gente vai fazendo essas conexões. Sim. E o desejo, a vontade e o querer também é um tema, né? Às vezes a pessoa precisa, né? Nós, todos humanos, em algumas áreas da vida, talvez vamos precisar de um processo para poder sentir o próprio desejo, para poder dar uma permissão para sentir o próprio desejo, o quanto esse desejo ele pode existir na minha realidade, na minha vida, o quanto eu me permito, né? Então, tudo isso também é importante para o terapeuta olhar si mesmo, compreender, porque para poder fazer esse mergulho nessas questões consigo mesmo, para poder ter esse olhar quando chega ali nele como terapeuta, olhando, recebendo ali o seu cliente, né? Se eu não faço esse mergulho nas minhas questões de sexualidade e do meu corpo, eu não tenho condição de dar esse amparo ali nesse processo do outro. Esse ponto é bem importante. Super, e assim, e investigando o que a pessoa aprendeu sobre o próprio desejo também, né? De novo, trazendo a questão do olhar externo, então, ela se conecta com ela, às vezes ela sabe de alguns desejos, não sabe de todos, quais que estão reprimidos, por quê, né? Como é que foi a psicodinâmica familiar em relação a esse desejo, como é que é o meio onde ela vive, né? Papel da sociedade sobre isso, sobre a repressão ou não, sobre o estímulo ou não de certos desejos, né? Tudo isso vai fazendo parte da construção que tá conectado com o dentro e com o fora, né? De novo, tô lembrando dos temas que a gente trouxe na semana passada também, que acabam se relacionando bastante, né, com a sexualidade. Sim. Sim. Eu acho que é legal a gente começar a trazer, né, Bia? Você falou, né, o dentro e o fora. Quando a gente está falando de psicologia corporal, de análise bioenergética, principalmente, a gente está falando, né, dessa estruturação que o Reich fez, que o Lowen revisitou, dessa tensão muscular crônica que é vivenciada lá atrás, no início do nosso desenvolvimento. E que ela é vivenciada, né, quando o bebê ele tem que se contrair para estabelecer algum tipo de autorregulação. Então, às vezes ele vai engolir um choro, às vezes ele vai tirar um pouquinho o olhar porque ele está vendo uma cena que está difícil para ele vivenciar, né, enxergar, ele está com medo. Às vezes o bebê ele não está dando uma cognição com uma linguagem específica à cena que ele está vendo, mas ele está recebendo uma energia, por exemplo, de um olhar raivoso, de um olhar odioso, né? E aquilo é muito invasivo para o bebê, e ele acaba retirando ali aquele olhar, fazendo um tensionamento de uma musculatura muito profunda do olhar. E a gente vai ver que ao longo desse desenvolvimento, essas tensões, elas começam a serem mais acionadas e a ficar um pouco mais crônicas, né? E é interessante o tema da sexualidade, porque a gente vai ver que o tema da sexualidade, ele não é um tema focado e centrado exclusivamente na pelve, apesar da gente falar muito da pelve. Mas ele é algo que realmente tem um processo de... cada um de nós que está aqui, a gente tem uma organização, uma estruturação psíquica, corporal, emocional, muscular, de acordo com a nossa própria história, né? Por exemplo, tem autores que falam muito do eixo de tensão dos olhos com a pelve, né? Porque o olho, ele também tem muito a ver com a forma como eu vi, a forma como eu fui visto, e a partir dessa relação, como que eu pude viver, né, as minhas primeiras sensações corporais, se isso foi seguro, se isso foi assustador, e se isso me deu condições de me olhar, me reconhecer, me apropriar de mim, ou se isso desencadeou em mim uma evitação do contato comigo mesma, uma retirada energética, entre aspas,
da minha sexualidade, como se essa energia ela tivesse que ir para algum lugar, ficar mais retida, contida. Contida como? Através dessa contração muscular crônica que a gente vive falando, E né? além das tensões, né, Dani, o vazamento, né? Quando esse olhar ele fica perdido e isso vaza, então quando eu começo a fechar a pelve, o que que acontece com o meu olhar? O que que acontece com a minha boca, né? Tem vazamento, tem tensão, então todas essas conexões, né, do corpo todo, a gente precisa aprender a olhar para conseguir trazer o corpo, trazer o tema da sexualidade no corpo ali no setting, né? A associação aqui, né, da mandíbula com pelve também, duas articulações que frequentemente estão bastante tensas, né, Dani? Você como físio aí sabe bem disso. E essa relação aqui com a agressividade, né, do pegar da pelve também, no ir para a vida e na sexualidade também, no receber das duas regiões também. Então, tem muitas conexões interessantes para a gente entender e aprender mais sobre o tema, né? Anatomicamente, tem até um desenho bem curioso que eu recebi, faz pouco tempo isso, foi o ano passado, foi uma aluna minha que mandou, de um desenho de uma pelve feminina, dos ovários, o útero e a vagina, e uma imagem anatômica, né, de um corte que pega aqui a boca e a garganta, fazendo essa conexão de uma tensão mais intensa, né, em algumas pessoas da garganta, né, daquilo que ficou contraído, que não pôde ser dito, com também um aumento de tônus que é muito frequente nas mulheres, que podem estar associado a vaginismo, que pode estar associado a diversas formas Sunções, de né? dores, né, ou de diminuições de sensibilidade, enfim, e que tem uma relação também não só equivalente, não só que pode estar associada, mas que está essa tensão diretamente ligado ao quanto que a expressão dessa vida, né, dessa vida livre, criativa, colorida, foi impedida de aparecer ou não, né? Ter voz, ter potência, né? Tem tudo a ver com o canal vaginal, com isso que você está dizendo, com a potência na vida, né? Não falando somente da anatomia feminina. Na anatomia feminina, isso é muito forte, né? Na hora que a mulher está em trabalho de parto, muitas doulas, muitas parteiras pedem para elas expressarem, cantarem, vocalizarem algo para que aqui relaxe e para que possa acontecer a passagem do bebê pelo canal do parto, né? Então é uma conexão. Vai vendo na terapia corporal, mas muito mais antiga na sabedoria das mulheres parteiras, né? E a gente está falando de algumas áreas específicas que tem uma relação muito forte, mas é o que você falou, né, Dani? A sexualidade não está ligada ali só à pelve, né? A gente precisa desse fluxo livre no corpo inteiro, na verdade, né? Para potencializar essa capacidade de carga e descarga. E aí, conhecendo as ondas energéticas, né? Como elas nascem, por onde elas passam no corpo, como isso tudo vai fazendo muito sentido no trabalho com a sexualidade, com a expressão, como a Andrea falou, e, enfim, nesse fluxo natural, né, que devia existir e que vai sendo bloqueado por diversos fatores. Reflexo orgástico que deveria ser como um reflexo e que a gente perdeu isso como reflexo, né? E que isso é algo que é possível na psicoterapia corporal a gente entrar em contato e reviver e tirar essas tensões, enfim, né? Nada que não precise de um processo, de um olhar cuidadoso, do ritmo da pessoa, mas é possível, né? A gente se apropriar do corpo pela psicoterapia corporal. A gente estava conversando aqui, né? E aí a gente estava falando desse livrinho aqui do Lowen, olha, Amor e Orgasmo. Ele tem outros livros também que ele aborda o tema, mas eu falei para a Bia, olha que legal o Lowen. Eu não lembro quando que ele escreveu esse livro. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho de quando que é essa edição. Eu fiquei curiosa.
Não, eita, não estou achando. 88 essa publicação. Mas olha só, primeiro capítulo dele, ele trouxe uma expressão tão legal. Sofisticação sexual versus maturidade sexual. Né? E a gente estava falando como que a gente está numa cultura, e o Lowen aqui nesse capítulo ele descreve isso com uma genialidade, assim, né? Falando quanto que a gente às vezes se sente muito livre, se sente intelectualmente muito aberto para esse debate, até mesmo para as experiências, mas a nossa orientação, a orientação da nossa energia, ela está muito mais direcionada, às vezes, para uma aparente, né, para uma performance, para uma execução de liberdade, do que necessariamente a função dessa energia, que é uma função Conexão. de conexão, né, de encontro, né, de desejo, de afeto, né, aquilo que me tira do meu lugar e me move. Eu quero ir até o outro, né? Eu quero fazer esse encontro em direção ao outro ou em direção a mim também, né? Mas nesse outro lugar que não precisa ser mais tão sofisticado assim, tão performático, cheio de técnicas, cheio de, enfim, né, parafernálias. A gente tá na sociedade, né, das performances. E a sexualidade, Nossa, e agora? para entrar nesse viés da performance é muito fácil, né? A gente está numa sociedade que é como se estimulasse esse narcisismo, né? Não que as pessoas estejam todas tendo transtorno de personalidade narcisista, não é isso, né? Mas é uma coisa narcisista das performances, então vale mais o que eu idealizo, do que eu vou viver, do que de fato a experiência em si que eu dou conta de viver nesse corpo aqui. Esse corpo humano, Sim. que tem essa história de vida, que tem essas tensões, que tem essas dores, e que tem esses desejos, né? Então, essa conexão consigo mesmo e com o próprio corpo, para poder, de fato, conseguir ter uma nutrição através da sexualidade. É esse um pouco o caminho que a gente quer fazer aqui, né? É disso que a gente quer falar aqui. Exato. Dessa conexão tão importante que, em geral, vem se perdendo, né, hoje em dia e levando até para ficar tão na idealização, como vocês estão trazendo, e na necessidade de performance, que as pessoas começam a acreditar que elas precisam de remédio até, né, muitas vezes sem precisar, molecada hoje em dia, né, porque Sim. tá fazendo a construção do desejo de uma maneira tão superficial, né, com uma desconexão tão grande com o próprio corpo, e aí, por consequência, desconexão com o outro também, que começa a depender de remédio para fazer coisas que seriam muito naturais se tivesse esse trabalho sobre si mesmo, em primeiro lugar, né? Próxima É, pressão que é feita em cima da sexualidade. Você tem que ter uma vida sexual ativa e livre, ser feliz, estar sempre bem, né? Faz parte da performance dessa positividade tóxica que a gente vive, né? pois é. E a Bia trouxe, né, essa fala que é tão importante que ela vai ser central na bioenergética, na psicoterapia corporal, em vários outros momentos, né? Que é, antes de eu trabalhar especificamente o que é esse eu estar com o outro, né? Seja na entrega do afeto, seja na entrega desse desejo, né? Seja na conexão e na abertura para esse desejo. Tem algumas chaves muito importantes que elas são abertas, mas que elas são abertas internamente, na conexão com a gente, né? É quando a gente se sente seguro o suficiente para a gente voltar a sentir a nossa própria história, a nossa própria trajetória. Não que a gente tenha que reviver dores e traumas de uma forma intensa, como foi no passado, não é a esse convite de apego a olhar para trás ou ao sofrimento, pelo contrário, mas é a esse lugar de segurança em que hoje, agora, adulta, com os meus recursos,
eu tenho condição de respirar, de me sentir, de me perguntar que emoção que está aqui. Por que que quando o outro chega perto de mim eu tenho vontade de me retirar? Por que que quando o outro chega perto de mim eu tenho vontade de segurar e não deixar embora de jeito nenhum, numa ânsia, como se quando o outro fosse embora o meu chão fosse ruir. Então, essa relação, ela é interessante, mas esse primeiro laboratório de investigação é a gente. E como a gente é terapeuta e como a gente trabalha especificamente com terapeutas, né? O nosso primeiro laboratório, de novo, é a gente, é o nosso corpo, né? Em que quanto mais eu mergulho aqui, mais conhecimento próprio, apropriação, mais grounding eu tenho para poder estar na escuta e na relação com o outro, com o meu paciente, acompanhando o processo terapêutico que é dele, né? Então, a bioenergética, ela traz muito essa relação interdependente para eu atender, eu me trabalho, eu me conheço, e eu acho essa ponte, assim, uma das maiores potências. Talvez a gente tenha herdado isso um pouco da psicanálise, não sei, mas eu acho isso, assim, uma das maiores potências que a bioenergética tem, principalmente aí nesse eixo tão legal de falar que é da sexualidade. Sim. E também, assim, o como cada defesa de caráter fez com as próprias tensões, né, construiu essas coraças, e o como que a gente pode entender as demandas de cada uma das defesas de caráter, as queixas, os traumas envolvidos, e como que olha para a sexualidade a partir de cada um desses caráteres, né? Então, esse respaldo teórico que a gente ganha na psicoterapia corporal, ele dá esse chão que a gente consegue caminhar, olhar para si mesmo e depois no nosso setting olhar para os corpos, para as pessoas, para os organismos que ali estão em nossa frente, né? E aí, de novo, né, construindo um ambiente seguro onde a pessoa consiga fazer essa atualização que ela precisa, né, para o organismo de hoje, que não é mais aquele corpo, aquela psique infantil que precisou ou se fechar, né, proteger seu coração para poder viver a sexualidade, ou reprimir a sexualidade, ou aflorar numa forma superficial para proteger o coração, enfim, ela vai conseguindo no setting terapêutico seguro atualizar para o corpo de hoje que não tem as perdas e ganhos do organismo infantil lá atrás, né? E como ela pode olhar para isso hoje de uma forma madura e trazer para suas relações essa sexualidade madura, né, Dani, que nem o Lowen faz, e com a capacidade de entrega para o amor junto ou não, né, conforme a pessoa possa escolher também. Sim. Eu acho até que o Lowen, quando ele propõe também essa questão dessa entrega para o amor, né? Quando a gente vê ali toda a arquitetura do corpo, o que que é esse CD do peito, esse CD do diafragma, esse aprofundar da respiração, essa respiração que aprofunda e chega na pelve, que ocupa toda a pelve de sensações, né? A gente vai vendo que esse processo de entrega, e eu acho que o Lowen fala isso brilhantemente, a Liane Zink também teve algumas aulas que ela trouxe isso de uma forma brilhante. Essa entrega, em primeira instância, é para a gente. Mas para a gente poder fazer essa entrega para a gente, de novo vai ser necessário esse ponto de segurança que a gente está trazendo aqui, esse corpo que pode se atualizar, né? Que pode hoje sim se desapegar de questões que tensionaram lá atrás, para viver hoje uma nova possibilidade que hoje é seguro. Pode não ter sido seguro lá atrás, de fato, provavelmente não foi quando a gente tensiona, mas hoje, de fato, isso é possível. E eu acho que a gente, enquanto terapeuta, ter essa sacada é algo muito libertário, né? É algo assim de uma potência de vida, é muito importante aí. Então,
Mas tem tanta coisa para falar, né? Estou aqui olhando o tempo e pensando no nosso convite para a semana que vem, para a gente aprofundar bastante tudo isso ainda. Eu tenho uma sugestão para a semana que vem. A semana que vem, a gente na live aqui, a minha provocação, a minha pergunta é que a gente traga o olhar da sexualidade a partir dos 5 tipos de estrutura de caráter, de coração muscular, né? A gente pode ver quando o bloqueio é mais ocular, quando a pessoa tem um traço mais esquizoide, o que, que acontece com essa sexualidade, né? Quando é mais oral, o que, que acontece com a sexualidade, quando é mais o peito contraído, quando tem um traço mais psicopata, o que, que isso desencadeia. Estou falando aqui porque talvez tenham pessoas que não conheçam tanto esses anéis, né? Quando tem uma contração do abdômen, né, e um traço mais masoquista, como que fica, né, esse desafio? E quando é uma contração mais numa estrutura rígida na pelve, né? E a partir desse olhar, né? Claro que todos nós somos mistos, numa complexidade infinita aí, cada um de nós, uma variedade infinita, né? Mas essa perspectiva que a psicologia corporal traz, da gente olhar a couraça, olhar o anel e pensar como é que fica essa energia libidinal, ela é riquíssima para o consultório, ela é uma instrumentação aqui muito importante para a gente. E pensando também, né, de contar um pouquinho, se der tempo na próxima live, se não na outra, um pouquinho do conceito de economia sexual do Reich, né? Ele olha, então, para a coisa da teoria da libido do Freud, que é qualitativa, e ele, então, coloca esse novo olhar da quantidade disponível da libido ali, e quanto que isso está sendo usado para neurose ou para que eu possa me nutrir da minha própria potência sexual, das minhas cargas e descargas, né? Então, também esse é um assunto que eu gosto muito. Mas, de qualquer forma, isso também vai estar no dia 15, né? A gente vai a vivência no dia 15 presencial, e quem puder, eu estiver na região de Campinas, está convidado para passar o dia conosco, mais de pertinho, para a gente poder também falar isso com mais tempo lá, que é bem corrido, mas vai ser um dia inteiro para a gente poder falar sobre isso, né? Falar e sentir, né? Que vai ser das melhores partes. Trabalhar o corpo, né? Perceber com essa carga, essa possibilidade de descarga. Tá junto presencialmente, que é sempre bom demais, ainda mais com esse tema. O que você ia falar, Dani? Da gente colocar aqui o horário para o pessoal e as informações básicas, né? Então, vai ser no dia 15 de novembro, é um feriado, quarta-feira. Vai começar aqui em Barão Geraldo, às 10 horas da manhã, né? E a gente vai seguir aí o dia todo, a gente vai estar encerrando no final da tarde, né? Por volta das 6 horas aproximadamente. Mais informações detalhadas de inscrição estão chegando agora aqui na página do Alumiar, ali no link da bio. Quem quiser fazer inscrição, entra por ali, preenche um formuláriozinho rápido que tem para poder participar. E tem número de vagas, porque a gente acabou optando por fazer, né, Andréia? Quer falar um pouco sobre isso? A gente acabou optando por fazer nesse primeiro encontro, um encontro presencial. Não vai ser um encontro online, então por ser encontro presencial, a gente vai ter 20 vagas somente para estar ali no grupo, porque a gente está com essa proposta de colocar movimentos, de colocar exercícios, de fazer leitura corporal, então vai ser bem bacana. Mas, infelizmente, 20 vagas, então é isso. Corram. Sim, sim. E até lá, terça-feira, né, um dia antes do feriado, a gente vai de novo ter o nosso encontro aqui, toda terça-feira, 1 hora da tarde, para a gente conversar sobre psicologia corporal, psicologia sistêmica, né? A gente vai trazer aqui os temas da bioenergética. E a gente tem aqui um centramento para esse nosso primeiro momento, né? Provavelmente que vai seguir a gente aí no mês de dezembro, janeiro, que são temas associados também à sexualidade. Então, fica aqui o convite, aproveitem esse material. É um material que vai ficar disponível depois das gravações, né? A gente vai colocar não só na nossa página do Instagram, como também na nossa página do YouTube, que está ali novinha.
mas a gente já colocou também ali um link na bio para vocês poderem estar conhecendo e estar participando. Todo mundo convidado. É isso aí. Venham, isso é uma delícia. Sim. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na semana que vem. Quem estiver aqui na live na terça-feira, quem estiver aqui no presencial em Campinas, Barão Geraldo, na quarta-feira. Um beijo grande para vocês. Escrevam para a gente, por favor, no direct. Quem tiver dúvida, tira as dúvidas com a gente, dá um feedback também. Coloquem temas, questões, perguntas e vamos construindo aí esse trabalho junto, porque aí fica muito mais prazeroso. Então, Maravilha. A gente agradece a presença. Até a próxima. até. Beijo Tchau, tchau. Beijos. para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.